Esther capítulo 3. Seja muito bem-vindo a mais uma leitura de um capítulo da Bíblia comigo, hein? Que bom ler a Bíblia com você. Um capítulo por dia. Estamos lendo o livro de Esther todinho. Até melhor, né? Estamos lendo a Bíblia todinha. Mas nesses 10 dias eu quero ler consecutivos com você o livro de Esther. São 10 capítulos. A Rainha Esther vai nos ensinar muitas coisas boas aqui. Vamos aprender muito aqui com o livro de Esther e vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, vem comigo. Hoje é o capítulo 3. Mordecai, odiado por Hamã. O tio da Esther, né? O pai da Esther, podemos dizer assim. Ele vai ser odiado por Hamã. E esse Hamã era um homem poderoso ali, diante do rei Assuero. E nós vamos ver esse homem tramando muitas coisas para destruir Hamã, e não o Hamã, né, para destruir Mordecai, melhor dizendo. E assim nós vamos ver ele querendo matar até o povo todinho, todos os judeus. E nós vamos ver qual o papel de Esther diante de Deus nessa história, tá bom? Já coloca aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, e vem comigo, vamos ler mais um capítulo da Bíblia, tá bom? Diz assim o versículo 1: Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Hamã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta ali do rei se inclinavam e se prostravam perante Hamã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Olha que interessante, o Hamã foi exaltado aqui pelo rei. E essa exaltação fez que todas as pessoas ali se inclinassem, né? Se inclinassem perante ele ali como honra. Só que a semelhança de Daniel, a semelhança de Sadraque, Mesaque, Abidnego, que nós vimos lá no livro de Daniel, nós vamos ver aqui o Mordecai não se inclinando, porque ele queria dizer que ele se inclina só perante Deus, ele se rende só perante Deus, né? E essa atitude aqui vai gerar um tipo de fornalha de fogo, como foi com os 3 lá em Daniel, né? Versículo 3, ó. Então, os servos do rei que estavam à porta disseram a Mordecai: Por que transgridem as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe ele isto, dia após dia, e não lhe dando eles ouvidos, fizeram a saber Hamã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque lhes tinha declarado que ele era judeu. Vendo, pois, Hamã a Mordecai, não se inclinando, nem se prostrava diante dele, encheu-se de grande furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Hamã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino do rei Assuero. Então, quando o Hamã viu essa desonra, que ele não queria honrá-lo, ele falou assim: eu não vou destruir só ele, não. Eu não vou destruir só o Mordecai. Eu vou destruir todo o seu povo para ele aprender. Porque o Hamã era um homem ruim, né? O Hamã era uma pessoa má. E ele, em vez de deixar isso para lá, poxa, todo mundo está me honrando, deixa isso para lá. Isso é um ensinamento para mim e para você. Quantas vezes eu e vocês nos atentamos para uma situação, sendo que todas as outras estão dando certo? Quantas vezes nós estamos vendo tudo dando certo, aí tem uma situação ali dando errado, aí a gente prioriza olhar para aquela situação que está errado e esquece todas as outras dezenas e centenas que está dando certo. Isso aqui, o Hamã aqui, ele ensina para mim e para você algo muito poderoso, algo que, diante de Deus aqui, falando para você, eu nunca nem preguei sobre Hamã dessa forma que eu estou falando para você aqui. Isso aqui é a primeira vez que eu falo dessa maneira. Nós, muitas vezes, temos que aprender com Hamã. Hamã todos estavam honrando. Para que ele dar crédito? Deixa o Mordecai para lá.
vai seguir a sua vida abençoada. Ele estava sendo o mais abençoado do reino, mas não, ele quis gastar a sua vida, quis parar tudo para olhar para aquele homem que estava o desonrando. E isso vai gerar um problema muito grande para ele mais à frente. É um grande ensinamento para mim e para você. Versículo 7. Ramã pretende matar todos os judeus. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, do ano 12º do rei Assuero, se lançou por, isto é, sortes perante Ramã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então disse Ramã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre o povo de todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém o rei tolerá-los. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos pelas suas próprias mãos dos que executarem a obra. Eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entre no tesouro do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Ramã, filho de Hamedata, Agagita, o adversário dos judeus. Ele disse: esta prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Olha que interessante. O Ramã chega para o rei e fala assim: no teu reino aqui, ó rei, tem um povo chamado judeus. São judeus, né? As leis deles são diferentes da do Senhor. E seria bom o Senhor eliminá-los. E o rei tira o anel do dedo dele, que o anel tinha uma marca, né? um sinete ali, que era assinado com aquilo ali, colocava-se ali um líquido como uma vela derretida. Aí ele pegava e punha o anel, aquele timbrado do anel que ficava ali, naquela como um carimbo, era a assinatura do rei. Então ele deu o anel, deu autoridade para ele ali, pegou o anel ali, de sinete, deu para ele, para que ele possa assinar em nome do rei, né? E ele falou: e o dinheiro que você estava querendo dar aí para o reino, você pega esse dinheiro e usa esse dinheiro aí para poder destruir esse povo. Versículo 12, o rei decreta a morte dos judeus. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Ramã. Tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, e cada província do seu próprio modo de escrever, e a cada povo de sua própria língua, em nome do rei Assuero, se escreveu, e com o seu anel do rei se selou. Então, foi assinado como se fosse pelo próprio rei, mas era o Ramã, né? Porque ele estava ali com a assinatura, com o carimbo, com o anel ali, para poder selar. Versículo 13, enviaram-se as cartas por intermédio dos correios e todas as províncias do rei, para que se destruíssem e matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços, velhos, crianças, mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o translado do decreto, para que se proclamassem a lei em cada província. Esse translado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinamente, e a lei se promulgou na cidade de Suzã. O rei e Ramã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Olha que interessante. Foi feita uma lei, né? Foi feita uma lei. E esta lei, ela estava dizendo que todos os judeus seriam mortos em um só dia. E essa lei, ela foi
assinada por Ramã ali, mas com o anel que o rei lhe deu, com o carimbo que o rei lhe deu. E essa lei dizia que todos os judeus seriam mortos, e tudo isso por causa de uma briga que o Ramã gerou diante de uma indignação contra o Mordecai. Ele estava ruim com uma pessoa e ele queria que todo o seu povo, todo o seu país ali pagasse com a própria vida. Infelizmente, nós vemos muito isso espalhado até hoje, né? Muitas pessoas com esse tipo de maldade, por isso que nós temos que estar sempre buscando a Deus para ser guardado e protegido por Ele, né? E mais uma vez, lembrando, né? O ensinamento que eu falei no começo aqui desse vídeo, dessa leitura, o Ramã não precisava disso. O Ramã podia ser feliz que ele estava abençoado, não precisava ficar remoendo essas coisas. Mas, infelizmente, tem situações que são geradas e nós vamos ver o agir de Deus aqui para defender. Amém, queridos? E aí, gostou do capítulo de hoje? Hoje vamos entrar agora no capítulo 4, nós vamos ver a rainha Esther tomando posicionamento, nós vamos ver a rainha Esther jejuando agora, nós vamos ver a rainha Esther entrando em campanha de oração e vai ser uma bênção. Nós vamos aprender muito com a rainha Esther agora nesse capítulo 4, tá bom? Deixa aqui já a sua profecia de sempre. Até amanhã, bispo. Você que chegou até o final, eu te aguardo aqui amanhã com a permissão de Deus, lendo um capítulo por dia da Bíblia Sagrada, junto aqui comigo. Amanhã, capítulo 4 de Esther. Até amanhã.